Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o modelo Machine Learning e árvore de decisão usando R-Part, Tidy Models e dados de diabetes. Eu vou explicar sobre cada um desses elementos mais abaixo. O que seria um modelo de árvore de decisão? Né? Também conhecido como Decision Tree. São modelos baseados em instruções if then else, ou em português, e se, utilizando os dados preditores. Né? No livro Applied Prediction Modeling do Max, no capítulo 8, ele vai tratar com bastante profundidade a respeito disso. O exemplo, né? Se a temperatura corporal maior que 38 e a dor no corpo igual a sim, então doente igual a sim. Caso contrário, doente igual a não. Então é um exemplo bastante tosco aqui, mas só para trazer um pouco mais de clareza do funcionamento do modelo. O modelo e o algoritmo que a gente vai usar é o R-Part, ou R-Part, ou também conhecido como particionamento recursivo. E qual seria o objetivo? Eu falei já sobre particionamento recursivo em vídeos anteriores. E qual seria o objetivo? Né? Prever a probabilidade do paciente de ter diabetes com base em medidas de diagnóstico incluídas no conjunto de dados. Os pacientes são mulheres de no mínimo 21 anos e descendência do índice PIMA. Nos dados nós temos variáveis preditoras, também conhecidas como independentes, e uma variável de resposta, também conhecida como variável dependente. Nas variáveis preditoras, incluindo o número de gestações, o IMC, o nível de insulina, idade, espessura da pele, entre outros. E de onde vem a demanda? Nesse caso específico, apenas a necessidade de praticar a construção de modelos de Machine Learning usando o Framework Tidy Models. Como fazer? Os pacotes que a gente vai utilizar, Tidy Models, Tidyverse Janitor, e entre outros, mas bastante simples. Dos dados, o PIMA India Diabetes, disponível na Universidade da Califórnia Irvine, Machine Learning Repository, você pode consultar no Google, também vai estar no Kaggle e também no MLBench, no R, a gente vai precisar baixar eles. Aqui eu coloquei alguns elementos, alguns dados adicionais, complementares do PIMA India Diabetes, então só para não ficar muito abstrato, né, os índios de PIMA, esse conjunto de dados estuda diabetes nos índios de uma comunidade indígena no Arizona. Né? E essa comunidade intriga os cientistas, há mais de 30 anos são estudados, porque eles sofrem de uma das mais altas taxas de diabetes no mundo. Né? Então, há diversas hipóteses. Né? Será que é alimentação? Será que é problema genético? Bom, e quando eu falo lá em cima aqui, ó, de Tidy Models, Decision Trees, R-Part, Diabetes, então a gente vai estudar cada um deles. Então, quando eu falo framework seria como se fosse uma forma, né? São procedimentos, uma cadeia de procedimentos que facilita o meu trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou plantar algo, vou fazer um plantio. Primeiro eu começo com a semente, depois com a sementeira, depois eu vou fazer o transplante dessas plantas, depois eu vou esperar ela crescer, vou colher e vou levar ela até na feira, supermercado. Tá? Então esse conjunto de procedimentos a gente chama de framework. Quando eu tenho ele desenhado que facilita esse processo, eu chamo isso de framework. E no Tidy Models não é diferente. Então a gente vai ter esse modelo aqui. Então a gente vai ter tratamento dos dados, né? Eu recebo os dados, primeira coisa, eu vou ter que checar a consistência deles. Será que esses dados eles realmente são úteis para eu tomar alguma decisão? Se não são úteis, como que eu faço para torná-los úteis? Esse é o primeira etapa. A segunda etapa, eu preciso explorar esses dados, né? Ou separar esses dados. Um conjunto de treino, um conjunto de teste e um pouco de reamostragem. Próxima etapa é a exploração. Eu vou visualizar esses dados para ver a correlação, a relação desses dados com a variável de resposta. Então, são análise de fenômenos de diversos pontos de vista. Pode ser em visualização, pode ser tabela. Aqui o pré-processamento, né, que eu vou colocar, inserir dados faltantes, vou corrigir distorções de assimetria, etc. Em seguida, eu vou especificar o modelo. Que tipo de modelo eu vou usar? Árvore de decisão, eu vou usar um boost tree, eu vou usar uma regressão linear, regressão logística. Em seguida, eu venho para o workflow, que nada mais é do que adicionar a especificação do modelo e também o processamento num objeto só, para ficar mais fácil de eu trabalhar. Em seguida, eu venho para o tuning parameters. Eu vou adicionar hiperparâmetros, uma grade de hiperparâmetros, para eu testar, ver qual dessas grades ela se adequa mais a esse modelo específico, a esse tipo de dado. Perfeito? Aí depois disso eu vou ajustar, adiciono tudo isso aqui no workflow novamente, finalizo esse workflow e venho para rodar o modelo. Depois que eu rodei o modelo, eu venho na pós-modelagem aqui, que é prever dado novo. Perfeito? Aqui a gente vai ter o código reproduzível que a gente vai fazer.
para onde vai, quem que é o cliente, nesse caso específico, repositório de documentos criados para praticar o desenvolvimento de modelos de previsão usando Tidy Models. E qual é o resultado? Aperfeiçoamento das técnicas de construção de modelos usando Tidy Models, criação de modelos de previsão, que pode ser melhorado e aproveitado em projetos futuros. Né? Ele é um modelo básico, né? De R-Part a acuracidade desse tipo de modelo é bem inferior a um XGBoost, um C5O, mas uma característica bem peculiar é a interpretabilidade desses modelos, que eu acho bem bacana. Né? E estimular a geração de ideias, dúvidas e conhecimento acerca do problema e também da construção de modelos de previsão. Então vamos lá para o R? Então eu vou fazer o seguinte, my workflow, então ele já vai trazer todas as etapas aqui para mim. Eu já falei sobre essas etapas, então eu vou library tidy models, tidyverse, seguido os dados. Os dados eu vou usar o pacote mlband. Como eu não sei ainda o nome do conjunto de dados, eu posso fazer o seguinte, ó, package ml bench. Ele não achou porque eu digitei errado aqui, ó. Perfeito. Então agora ele achou. Então ele vai trazer aqui, ó, um conjunto de dados. Então, Boston Housing, preço de imóveis, conjunto de câncer de mama, e aqui eu vou ter o conjunto de dados que eu quero aqui, ó, Pima India Diabetes. Então eu vou colocar Pima India Diabetes e agora eu já extraí o conjunto de dados. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir esse nome aqui, ó, Data Pima. Data Pima, Pima India Diabetes, e vou usar o Janitor Clean Names. Perfeito, aí eu vou fazer o seguinte, Data Pima, Glimpse. Então aqui eu vou ter a glicose, pressão, tríceps, né, que é a espessura da pele, a insulina, o IMC, a pedigree, a idade, diabetes, se tem ou não. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar aqui, ó, vamos voltar e vamos usar o Fun Modeling Df Stats. Aqui já vou poder verificar algumas coisas, ó. Glicose, quantidade 0,5. Pressão, tríceps, insulina, massa. Essa parte é interessante eu saber do ponto de vista de negócio, porque eu já vou começar a perceber que não é possível num organismo vivo ter valor zero para esses caras aqui. Glicose, pressão, insulina, massa. Então eu suponho que isso aqui sejam ENEIs, então eu vou jogar isso para ENEIs. É claro que eu vou, né, numa situação mais real, eu estou checando esses dados junto com o grupo. Então DF Status, aí que eu vou colocar Platinum. Então eu já vou ter uma ideia mais visual aqui, ó. Glucose 0, ó, pressão 0, né? Praticamente impossível, massa também 0, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso aqui, eu não vou nem avaliar, eu já vou colocar esses caras aqui como NA. Então para fazer isso, eu venho aqui em Data Pima e vou usar a função mutate e vou across, que é altera através das colunas, across através das colunas. E aí eu venho colocar a coluna aqui. Então eu tenho aqui, ó, como eu tenho aqui pregnant, então eu vou colocar pregnant, e aqui eu vou colocar, como é direto, né? Então dessa aqui até essa aqui, então eu vou colocar, ó, porque senão eu teria que colocar uma por uma, para não fazer isso. Perfeito. Então eu já vi ali, e a função que eu vou colocar é uma função usando por map, e eu vou colocar if else. Se os dados aqui, ó, forem igual a 0, então já coloca como NA, se não, retorna os dados que tiver ali. Vamos ver se funcionou? Aí eu venho aqui e vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer novamente o Fun Modeling e vou usar o DF Status. Se funcionou, os dados vão sair de 0 aqui e vai para NA aqui, ó. Então todos os dados que estavam aqui em 0, agora eles já estão em NA, eu vi que funcionou. Então eu vou tirar esse cara aqui e vou colocar Data Pima Clean. Ok. Perfeito. Então a próxima etapa aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar, eu não vou fazer o split de dados agora, eu vou fazer a exploração. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse data que a gente acabou de criar, Data Pima Clean, e vou selecionar algumas variáveis. Select glucose, insulina, mass, diabetes. Ok. Então eu selecionei essas algumas aqui.
Eu vou usar esse GG Pairs, vou colocar a cor aqui, ó, Diabetes, e vou colocar um alfa aqui de 0.3 para ele não sobrepor ali. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como vai ficar a distribuição. Então aqui, tanto a distribuição quanto a correlação também. Então eu vejo que aqui no caso de glicose, por exemplo, a gente vê que está bem tranquilo de separar. Bem tranquilo não, né? Está mais tranquilo, digamos assim. Né? Que ela é bem visível aqui a separação. Aqui já começa a ficar um pouco mais complicado, mas ainda é possível. Aqui em massa, ela já está bem sobreposta, a gente consegue ver pelo histograma aqui embaixo. E também pelo box plot aqui, que a gente vê que não tem muita... Tem diferença, mas não é muito, né? Aqui já tem a diferença bem das medianas, aqui ó, tá bem diferente. E outra coisa que a gente vai poder ver aqui, que é uma distribuição, um desbalanceamento de classe. Então isso aqui vai ser importante para a gente tomar algumas decisões ali na hora de fazer split. Então vamos fazer split de dados, então a gente vai pegar split PIMA, e vou colocar uma função chamada initial split e vou colocar os dados ali, ó, data, PIMA, clean. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar criando um índice dentro desse conjunto de dados e nesse índice eu vou estar sinalizando, esse aqui é treino, esse aqui é teste, esse aqui é treino, esse aqui é teste. Eu posso estar colocando a proporção aqui, 3/4, o que é o default, eu posso estar colocando 80% para treino e 20% para teste e assim por diante. Só que tem outra coisa que eu posso usar aqui, que é o strata. Então, quando eu tenho aqui uma quantidade que ela está, no caso que ela está desproporcional, né, ela está desbalanceada, eu posso tentar ajustar isso aqui através do strata. Então, eu vou colocar aqui de... beleza. Isso aqui ele ajuda a neutralizar esse efeito, tá? Ajuda, né? Não vai fazer, não vai neutralizar totalmente, mas ele ajuda. Então eu vou estar colocando aqui, criando outro objeto chamado train PIMA, e aqui eu vou colocar training split PIMA. Aqui eu vou colocar um test PIMA, testing split PIMA, perfeito. Perfeito, então eu criei aqui o conjunto de treino, o conjunto de teste, e aqui eu vou colocar um resample PIMA. E aqui eu vou usar uma função vfold cross validation, fazer uma reamostragem desses dados. Então eu vou usar para isso o train PIMA, strata diabetes, e eu vou colocar só 5. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ó, resample PIMA, então ele vai criar 5 dobras aqui, ó, 5 conjuntos, né, de reamostragem. Perfeito? Está feita a reamostragem, a gente vai precisar usar isso aqui mais adiante. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o pré-processamento desses dados. Então, vou fazer ele aqui, ó, rec PIMA, recipe, e vou utilizar diabetes, data train PIMA. Então eu estou definindo aqui os tipos de variáveis, né, que eu estou colocando isso aqui como variável de resposta e o restante tudo como preditor, né. E aqui eu vou utilizar um step quando eu... Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu vou dar um df fun modeling df status. Então eu vou ver que aqui a gente vai ter vários DNAs, tá vendo? Só que eu não vou deixar ele como NA. O que eu vou fazer? Eu vou criar no pré-processamento uma forma de fazer um input nesses dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um input key nearest neighbors. Então ele vai fazer esse input. Step input key nearest neighbors all predictors. Perfeito. Eu poderia estar usando aqui, ó, step normalize. O que ele vai fazer? Ele vai corrigir as distorções. O problema é que ele vai transformar isso. Quer ver? Ó, deixa eu até fazer. Não vou fazer. Porque como eu estou fazendo um modelo que a ideia dele que ele seja interpretável, se eu colocar, se eu fazer ali o normalize, ele vai transformar em escala. Aí já dificulta para a pessoa que vai, né, para fazer a interpretação.
Perfeito? Então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, vamos para cadê? Ó, rec, pima, prep, e depois do prep eu vou em bake, new data, null, fun modeling, df status. Ok, opa. Então a gente já vai ver, ó, que funcionou. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu estou aplicando esse pré-processamento, em seguida eu estou jogando ele para os dados de treino e depois checando para ver se realmente ele funcionou ou não o Kinner's Neighbors Input. Perfeito? Então já vi que funcionou ali. Bom, beleza. Então agora a gente vem para a especificação do modelo. Então eu vou fazer aqui, ó, model spec. Aí eu vou arpart pima. E aí eu venho colocar o tipo de modelo, decision tree. No decision tree eu posso colocar embaixo, ó, set engine. Eu vou colocar o arpart. Em seguida, set mode, eu vou colocar classification, que é o tipo de modelo que a gente vai estar utilizando. E aqui embaixo eu coloco set args, que pode ser lá em cima também, mas eu estou colocando aqui para ficar mais fácil, né? Então, cost complexity, eu vou colocar tune, que eu não sei qual é o valor que eu quero colocar. O tree depth, eu vou colocar tune. E também o min and, eu vou colocar tune, que são os hiperparâmetros que existem dentro desse algoritmo. Perfeito? Então aqui eu já criei o modelo, a especificação do modelo, e venho adicionar agora dentro do workflow. Então eu vou criar um workflow, apart pima, workflow. Já poderia estar colocando ali direto, mas eu vou fazer assim, recipe, aí rec pima, add model. Model spec para pima. Perfeito. Então já fiz aqui o workflow. Quando eu chamo o workflow aqui, ele já vai mostrar para a gente que ele já pré-processor recipe, tipo de modelo decision tree, pré-processor com um step só, modelo, ele já vai trazer aqui que está tudo como tune, a engine no arpart. Então eu já fiz ali, agora eu vou criar uma grade de hiperparâmetros, que eu não sei qual é o hiperparâmetro que eu vou usar. Então eu vou fazer bem simples. Grid pima. E vou utilizar aqui eu posso estar, vamos ver se ele já chama, eu posso estar usando o Grid Latin Hypercube, que eu já falei lá atrás, Max Entropy também, Random, Regular, tá? Eu vou usar aqui o Regular hoje. Cost Complexity, Tree min n, perfeito. E aqui eu vou colocar o levels. Eu vou colocar só 3, velho. Só 3, só para mostrar. Então aqui quando eu chamo esse cara aqui, ó, ele já criou uma grade regular chamada grid pima. Então aqui a gente já vai ver, ó. Então com esse hiperparâmetro, ó, com esse valor aqui ele criou 2, 2, 2, aqui outro, 3, e aqui mais 3 e assim por diante, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou testar essas grades de hiperparâmetros para identificar qual que seria o mais adequado nesse caso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, primeiro eu vou fazer o seguinte, do parallel, e vou register parallel, perfeito. E aqui eu vou set seed para ele usar o processamento paralelo para não demorar tanto assim, né? Então eu vou colocar o tune grid é part pima. Então vou colocar um nome extenso aqui, tune grid, e aqui eu vou colocar o workflow que a gente vai estar usando, né? O resamples, eu vou usar o resample pima. O grid, eu vou usar o grid que a gente acabou de criar ali, grid pima. Aqui o metrics, eu vou colocar, cadê o metrics? Eu vou colocar o metrics set, eu vou colocar 2, vai, RC AC, e também o accuracy. Tá, aqui eu vou colocar o control grid, save, pred, go through. Perfeito. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tune desse... Ele vai demorar um pouquinho, vou cortar o vídeo e depois eu volto a hora que ele terminar.
Ah, perfeito. Tem que tirar daqui, ó. Aí, beleza, agora sim. Bom, perfeito, agora já terminou. Então eu venho dar um check, tune grid AirParPima, e venho em collect metrics. Ele já vai dar o resultado ali embaixo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto aqui e vou criar o best grid, né? AirParPima, e vou tune grid AirParPima, select best metric, eu vou colocar o RCAUC. Perfeito. Então ele já selecionou ali o melhor grid que eu escolhi. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar já, vou colocar tudo aqui junto, vai? Finalizar Final Workflow. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou finalizar o workflow. Final Workflow, ou melhor, cadê o workflow? Workflow Pima, e aqui Finalize Workflow Pima, adicionando o que? O Best Grid que eu acabei de criar ali. Perfeito. Já fizemos isso aqui. Quando a gente chama esse cara aqui, então a gente já percebe que ele já adicionou o Cost Complexity aqui, que é uma penalização pela complexidade do modelo, e aqui o TreeDef, e aqui o min para 40. Perfeito? Então vamos lá. Agora qual que é o próximo passo? É a validação do modelo. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar model eval AirParPima, final workflow AirParPima, e vou fazer um last fit. Eu vou utilizar o split Pima, aquele index lá que tem lá em cima. Ele já vai calcular aqui. Quando eu pego o model eval AirParPima e venho aqui em extract fit engine, se eu puxar aqui, ele já vai trazer o resultado ali para mim. Só que eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso já AirParPlot. Vamos tentar fazer round. Ele já até perfeito, só que ele saiu muito pequeno, né? Saiu muito pequeno. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer algumas alterações aqui. Vamos ver se eu me lembro. Sex é igual a 0.3. Não, vamos colocar 0.5. 0.5. Aqui eu vou colocar o type igual a 3. Eu acho que é isso. Aqui acho que já fica legal. Um pouquinho mais ficaria melhor. Vou colocar aqui. Perfeito, acho que assim tá legal. Então, aqui ele já me deu resultado, então eu percebo o seguinte. Os em verde aqui, ele significa que os valores são positivos. E os em azul são valores negativos. Então eu já percebo que glicose menor do que 128, ele já tem uma predisposição a dar negativo para diabetes. E o glicose com mais de 128 já tem uma predisposição a dar positivo. Só que aí eu tenho alguns elementos também que influenciam. Então, quando eu tenho glicose acima de 128, com massa acima de 30 e com, novamente, glicose acima de 156, 84% de probabilidade de dar positivo. 13% do total da minha amostra está aqui nesse cara aqui. Se eu tenho aqui 128 de glicose, massa maior que 30, glicose mesmo sendo maior do que 128, mas menor do que 156, mas tem uma idade acima de 42 anos, 79% de probabilidade de ter diabetes positivo, com 4% da minha amostra aqui dentro. Glicose mesmo abaixo de 156, com idade menor do que 42, mas com tríceps maior ou igual a 31, ele tem 64%
de probabilidade com 7% da amostra aqui dentro, perfeito? Então assim por diante. Então eu tenho aqui já isso dentro da validação, né? Bom, agora o próximo passo é eu fazer o modelo final. Então eu venho aqui, vou copiar esse cara aqui, vou mudar aqui para Fit, e venho em Final, Workflow, Pima, Fit, e aqui eu vou colocar o Data Pima Clean. Perfeito, agora sim, eu criei o modelo final utilizando todo o conjunto de dados. Aqui dentro desse conjunto de dados, aí eu posso fazer o gráfico novamente, né? Esse gráfico aqui, mas não vou fazer para não ficar muito extenso o vídeo, já está bem grande, mas eu vou fazer algumas coisas. Aqui agora a predição. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um dado novo. Então vamos pegar Data, New Data Pima. Então vamos supor que veio lá um dado diagnóstico aqui. Eu vou criar uma table com cada um desses aqui. Eu vou criar aqui primeiro, depois eu vou cortar o vídeo aqui para não demorar muito, depois eu volto. Perfeito. Então aqui eu já vou estar com os dados e agora eu vou adicionar. Então eu tenho, ó, pregnant duas vezes, ela engravidou, 87 de glicose, pressão 68, tríceps 34, insulina 77, massa eu vou colocar 38, 0.41 vai de pedigree e idade eu vou colocar 25. Beleza, então quando eu chamo aqui, ó, New Data Pima, então ele vai trazer esse registro aqui. Esse é o novo registro que eu tenho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a predição. Então eu vou colocar Predict e vou usar o modelo que a gente model fit para Pima e vou colocar aqui como New Data e vou New Data Pima. Perfeito. Então ele já previu ali que é negativo. Perfeito? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, utilizando esse modelo aqui de validação, ó, ele vai dar erro. Então isso aqui já me perguntaram que geralmente a gente, né, nas primeiras vezes, até conhecer o Tidy Models, é possível que isso aconteça, tá? Mas a validação é só para validação, por isso que a gente faz lá em cima. E aqui embaixo a gente faz a predição. Depois a gente vai ter outras coisinhas que a gente vai poder estar fazendo. Quer ver? Ó, vamos pegar Model Fit para Pima e vamos pegar o Extract Fit Engine e em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o pacote VIP e vou usar o VIP, vai? Só para mostrar as variáveis mais importantes. Então essas são algumas coisas que a gente pode estar fazendo. Mas basicamente o que eu queria falar mesmo era a respeito de como construir esse modelo, que na verdade a gente já fez lá atrás, né? Mas o que a gente fez aqui é mais refrescar a memória para a gente se preparar para 2023, que a gente vai explorar bastante, principalmente o pré-processamento, né? Porque a construção do modelo vai ser sempre a mesma coisa, Mas o pré-processamento, que é a geração de dados úteis, cria a possibilidade de fazermos as previsões e ao mesmo tempo a interpretabilidade, que no caso aqui do AirPart é um modelo bastante útil, principalmente em cenários com mudanças muito regulares e abruptas de comportamento. O mercado financeiro, por exemplo, é um exemplo desse, né? Que, né, ele não precisa ter uma probabilidade, não é que não precisa, né? Eu acho que principalmente em momentos de volatilidade eu trocaria a acuracidade pela interpretabilidade. A mudança do fenômeno ela é muito repentina, né? E o meu modelo ele pode ficar no meio. É como eu sair de óculos, né? Na chuva, o óculos potencializa a minha capacidade de visão, mas a chuva ela pode atrapalhar totalmente. E nesse ambiente o modelo AirPart, por exemplo, C5O, eles são muito úteis. Perfeito? Então acho que é isso que eu queria falar, né? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.